Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui hoje sobre a palavra de Deus. E aqui nós vamos descobrir algo que o ser humano possui dentro de si e é necessário que isso tenha que sair do coração dos homens, que é a maldade. Então eu quero fazer a leitura aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17 a seguir, que vai falar assim a Bíblia. Porquanto o mesmo Herodes mandaram prender a João e cerrá-lo, mantendo no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodia o esperava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo, santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando e o de boa vontade ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia ou um banquete aos grandes e turbanos e príncipe da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodia e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiser, e eu o darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedir te darei, até a metade do meu reino. E saindo, ela perguntou à sua mãe que pediria, e ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu-lhe o rei, dizendo: quero que imediatamente me dê a cabeça de João Batista num prato. Diante dessa palavra, diante dessa leitura bíblica, é exposto aqui uma realidade a qual nós vemos uma vingança de uma mulher, quanto se falava sobre o profeta de Deus, João Batista. Então, a Bíblia diz que Herodes mandou prender João, por causa de Herodia, mulher do seu irmão chamado Filipe. Porque João dizia para o rei Herodes, não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. E por causa disso, a mulher, por sua vez, ela pegou birra de João e agora ela queria matar João, mas ela não poderia matar, porque João era temido. Mas o que acontece? A Bíblia diz que como ele estava na prisão já, aí foi o aniversário do rei Herodes. Quando o rei fez o aniversário, ele deu um banquete. A palavra ceia aqui, ela se traduz a um banquete. Então ele deu uma festa, o rei deu uma festa, deu um banquete aos seus chamados de grande, entendeu? Aos príncipes da Galileia. Então eles estavam se banqueteando esse dia. E por sua vez, quando eles estavam se banqueteando, a filha da mulher que tinha bronca de João Batista entrou na presença do rei e dos outros que estavam com ele na mesa. E disse a Bíblia que a jovem filha da Herodia, que era a mulher que tinha raiva de João, ela entra e dança na presença do rei, na presença do povo que estava com o rei, dos grandes, como eles usam a expressão, grande príncipe. Então ela dança na frente do rei no dia do seu aniversário,
E disse a Bíblia aqui que ela agradou ao rei e agradou todos que estavam presentes. Como ela agradou o rei disse para a jovem, então, como ela dançou na presença do rei, o rei gostou e outros gostaram, o rei disse, olha, pede-me o que você quiser. O que você quiser, você pode me pedir que eu ou darei, ou eu te dou. Então, a jovem, por sua vez, não sabia o que pedir. Ela poderia ter pedido ouro, pedido prata, pedido reino. Não, ela não pediu. Porque o que ela fez? Ela foi perguntar para a mãe o que ela pedia para o rei, já que o rei tinha uma proposta grande para ela. O rei tinha uma proposta grande para a jovem, porque ela dançou. Então ela poderia ter a parte do reino, que o rei disse, eu te dou até a metade do meu reino. Ela poderia ter pegado a metade do reino do rei. Ela poderia pegar muito ouro, muita prata, terra, enfim, o que ela queria, ela podia pedir, porque o rei fez a promessa dizendo, eu pede o que quiser, que eu o te dou. Mas a jovem, por sua vez, inocente, foi e falou com a sua mãe, com a Herodia, que era a mãe dela, que ela tinha bronca de João, queria matar João. Então, a oportunidade é agora. Quando a jovem falou para sua mãe que o rei havia prometido até a metade do reino dele para ela, então ela disse, o que eu peço para o rei? E a mãe maldosamente, cruelmente irritada por causa que ela estava fazendo aquilo que não deveria, e João comentou, e ela disse para a filha, pede a cabeça de João Batista no prato agora. A jovem entra apressada e diz para o rei, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Pronto. Simplesmente por causa de uma birra, por causa de um erro, por causa de uma culpa, por causa daquilo que não é certo. E todas as vezes que alguém é usado por Deus para combater o erro, essa pessoa ela fica marcada, ela é como se ela fosse errada e o outro certo. Aquele que bate contra o pecado do nosso dia, ele se torna errado e o que está errando se torna certo. Ou seja, aquilo que é certo é errado e o que é errado tomou o lugar do que é certo. Entende o que a Bíblia está falando? É isso, foi o que aconteceu lá. Então ela, por birra, em vez de pedir prata, pedir ouro, pedir bem, dinheiro, moeda, não, ela pede a cabeça do profeta. Porque ela queria matar, mas ela não poderia matar, ela não tinha como matar o profeta. Mas agora sim ela pode. E quando o rei viu que ela pediu a cabeça de João Batista do prato, aqui a Bíblia diz que o rei ficou triste, porque ele temia João. João estava na prisão, mas ele temia João. Ele guardava João com segurança. E o que aconteceu? Quando ela pede a cabeça de João Batista num prato, o rei ficou triste. Mas a Bíblia diz que por causa do voto, da promessa que o rei havia dito, que ela pedisse o que ela queria, o rei daria. Então, e por causa dos que estavam com ele à mesa, a Bíblia diz que o rei então mandou executar João e trouxe a cabeça do profeta num prato e deu à jovem, ela deu à sua mãe. Vingança. Isso se chama vingança. Isso se chama maldade. Isso é aquilo que está no coração das pessoas, porque todas as vezes que os errados eles são repreendidos, eles querem vingar. Você entende? Quer vingar. Veja nos nossos dias a situação que está aí. Pega os ditadores, que são os ditadores de alguns países do mundo, e vê o que eles fazem com a população, e vê quando eles são, alguém bate contra ele, o que eles fazem? Eles querem vingar, eles querem matar aquele que é certo e sendo que eles errados. É o que acontece no nosso tempo. O que era certo fez o errado e o que era errado ficou no lugar do certo. Mas para os homens que são ignorantes, porque diante da palavra de Deus, diante de Deus, o que é certo e o que é errado. Vai continuar assim porque Deus é quem determinou o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos entender, não adianta você querer vingar de alguém. Seja humilde, pague o preço, você está errado, assume o teu erro. Você não é homem não, você não é mulher não, assume o teu erro diante da verdade, para que você pode ser alcançado pelo perdão de Deus.
é a palavra de hoje. Meu abraço e até o próximo vídeo.